volume 22. Capítulo 8, Preso no Forte Necros. Olha, aqui estamos, disse Atolf. Depois de voar em círculos sobre o Forte Necros, ela pousou em um prédio localizado não muito longe da arena e me jogou em uma sala dentro dele. Onde exatamente? Comecei timidamente. O quarto foi feito para uma menina. Tudo era rosa bebê. Havia uma cama com dossel, móveis brancos, cortinas de renda e um bule de chá elegante. Parecia um quarto no Palácio de Azura, mas nem mesmo o quarto de Ariel era tão feminino. A única coisa que não se encaixava na estética era a vista pela janela: terra marrom avermelhada, uma montanha coberta de árvores assustadoras, e até avistei Black Drakes voando no ar sobre a montanha. Não que isso não fosse impressionante por si só. O quarto da princesa, declarou Atolf. Princesa? Quer dizer que este quarto pertence à sua filha, Lady Atolf? Não. Eu não tenho uma filha. Eu sei. Orsted me disse isso. O rei demônio Atofer Atolf Ribak teve apenas um filho. Um filho. Deus do Norte Kalman, o segundo. A epopeia do Deus do Norte, atualmente em circulação, era principalmente sobre ele. Ele havia matado um gigante rei dragão e derrotado Behemoths no continente Begarit. Ele parecia ser um herói genuíno, mas Orsted o chamou de garoto idiota. Como se diz, tal mãe, tal filho. Então este quarto é o seu quarto. Esse não é bem o meu estilo. Errerê. Não tenha esperança de que seu campeão virá salvá-lo. Você ficará aqui até morrer. Cacarejou Atolf. Ela não estava ouvindo. Com outro moá. Atolf saiu da sala. Tudo bem, o que estava acontecendo aqui? Eu estava preso. A porta nem sequer estava trancada. Essa era a maneira indireta de Atolf me pedir em casamento. Cara. Não estou entendendo. Com licença, ouviu-se uma voz atrás de mim, e eu me virei para ver Muri. Graças a Deus. Alguém sensato. Você parece estar confuso, disse ele. Sim, respondi. Por favor, sente-se. Eu explicarei. Sentei-me obedientemente em uma cadeira ridiculamente feminina. Ela era bem confortável. Eles devem ter usado bons materiais e uma almofada bem fofa. Mas era um pouco pequena para mim, mas para alguém mais pequeno. Uma adolescente ficaria perfeitamente bem nela. Quando me sentei, Muri pegou o bule e serviu uma xícara de chá. Tanto o bule quanto as xícaras não pareceriam fora de lugar nas mãos da realeza, especificamente da realeza de Azura. Eu tinha visto o mesmo tipo de chá usado nos aposentos de Ariel. O líquido que saía era um pouco diferente, no entanto. Era mais turvo do que o chá preto e tinha uma cor mais suave. O que é isso? Eu me perguntava. Espere, eu já vi isso antes. É o chá Sokas. Nanaoshi gostava muito do produto. Embora eu ache que ela não bebia pelo sabor. Oh, obrigado, eu disse. Não se importe se eu fizer isso. Pelo menos meu chá era do tipo normal. Fiquei grato por isso. Ótimo. Agora, por onde você gostaria que eu começasse? Perguntou Muri. No início e, a partir daí, em ordem, se possível. Desde o início. Muri fez um gesto pensativo e, em seguida, como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer, começou a falar. Lady Atolf nasceu no final da Primeira Guerra Humano-Demônio. Uau! Então, até a senhora Atolf tinha paz, não é? De fato. Disse que sua honrada mãe era de grande intelecto, como o Sr. Badgad. Grande intelecto como Badgad. Ok, acho que estamos seguindo os padrões de um rei demônio imortal aqui. Lord Bad cresceu observando sua sábia mãe, enquanto Lady Atolf cresceu observando seu pai, o Lord Imortal Necros Lacros. Naquela época, o Lord Imortal Necros Lacros detinha o domínio como o mais poderoso de todos os reis demônios. O Imortal Necros Lacros foi um dos 5 grandes reis demônios da Primeira Guerra Humano-Demônio. Não havia muita informação sobre ele, mas comparado aos outros reis demônios, ele deveria ter sido incrivelmente poderoso. Lord Necros Lacros foi morto pelo herói Aros.
Eu ainda não era nascido e não sei como se termina a vida de um rei imortal. Tampouco a senhora Atolf, que era apenas uma criança. Lady Atolf diz que ela se lembra é que, quando viu seu pai morrer, ela sabia, sem sombra de dúvida, que tinha de ficar mais forte e se tornar um poderoso rei demônio. Certo, então agora ela é como seu pai morto. Apesar de parecer que nunca pensava em nada, a Atolf estava se esforçando para conseguir algo. Eu não tinha conhecido muitos reis demônios, mas era verdade que, de todos eles, Atolf era o mais arquetípico. Como dizer isso? Ela era como a encarnação física da violência e do medo, ou algo assim. Ela simplesmente era um rei demônio. A melhor maneira de explicar isso. No entanto, nós, demônios imortais, não damos atenção ao passado. Sua Majestade Necros Lacros era um rei poderoso, mas ninguém sabia de que forma ele era poderoso. Ah, isso faz sentido. Ela queria ser como o pai, mas só tinha uma vaga ideia de como ele era de fato. Típico da Atolf. Dessa vez, era tal pai, tal filha. Talvez todos os demônios imortais fossem assim, no fundo. O pai dela também não havia deixado nenhum registro que demonstrasse o quão poderoso ele havia sido. Um humano teria deixado relatos exagerados de sua própria grandeza, mas os demônios imortais viviam tanto tempo que não olhavam para o passado. Possivelmente, naquela época, eles nem sequer tinham o conceito de manter registros. Não havia necessidade de aprender com o passado. Isso era óbvio para eles. Se você pensasse assim, não deixaria nenhuma fonte para trás. Tenho uma pergunta para você, mestre Rudeus. Sim? Que tipo de ser é um rei demônio? Como se fala deles entre os humanos? Reis demônios. Reis demônios. Neste mundo, os reis demônios não eram mais do que os governantes de partes do território dos demônios. Mas eu só pensava assim porque sabia um pouco sobre o continente demoníaco. E quanto a um humano comum? O que as pessoas em Azura ou Hanoa diziam sobre eles? Eles dizem que são extremamente poderosos e o inimigo natural da humanidade, e também que às vezes sequestram princesas. Oh! É isso mesmo, disse Murray. É isso mesmo, de fato. Depois que Sua Majestade Necros Lacros faleceu, a senhora Atolf, que não sabia o que significava ser um poderoso rei demônio, procurou aprender com os humanos e, assim, reuniu fontes deles. Quando você diz dessa forma, parece que Atolf estava lendo os livros sozinha, interrompi. Foi, é claro, seu guarda pessoal na época que fez a leitura. Sim, foi o que pensei. Vários reis demônios foram mencionados nesses textos. Todos aqueles conhecidos como poderosos tinham alguns pontos em comum. Pontos em comum? Você quer dizer? Sim, as qualidades que você acabou de listar. O poder avassalador, inimigo natural da humanidade, sequestra princesas. Além disso, é derrotado pelo herói que vem resgatar a princesa. Você não achou que isso soou estranho? Perguntei. Eu não havia nascido naquela época, e seus subordinados provavelmente sabiam pouco sobre humanos. Também havia documentos entre os registros dos demônios que continham histórias semelhantes, embora, é claro, os próprios demônios imortais não tenham deixado registros. A história de como um rei demônio sequestrou uma princesa e foi derrotado pelo herói Arus. Ah, claro! Ok, agora eu entendi. Durante a primeira grande guerra dos demônios, o herói Arus levou 6 companheiros e matou todos os 5 grandes reis demônios. Ele foi o herói que derrotou Kishirika e encerrou uma guerra que durou 1000 anos. Havia uma história como a que Muri descreveu em um dos contos sobre ele. A essência dela era que ele derrotou o rei demônio, resgatou a princesa, casou-se com ela e fundou o reino Azura. No entanto, de acordo com as histórias que eu tinha lido na Casa dos Boreas, Arus não tinha realmente se proposto a salvar a princesa e o rei demônio não a tinha realmente sequestrado. Uma nação humana, em um ato de diplomacia estratégica, ofereceu a princesa ao rei demônio como refém. Arus, por motivos totalmente alheios, invadiu o castelo e derrubou o rei demônio. Como resultado, a princesa acabou sendo resgatada.
Isso foi o que realmente aconteceu. No entanto, os autores dos últimos anos não contaram a história dessa forma. Muitos deles acrescentaram um toque dramático à história do herói Arius e sua batalha para resgatar a princesa. Alguns deles devem ter conhecido mais da história do que outros. Ou isso ou eles estavam escrevendo pura ficção, totalmente separada da história. Dependendo do livro, era um rei demônio diferente que raptou a princesa, e o nome da princesa e sua terra natal também variavam. Se você acreditasse em todas as histórias, todos os 5 grandes reis demônios raptaram uma princesa, então o herói Arius derrotou todos eles, teve um final feliz com todas as princesas, e a recém-fundada Azura acabou com um harém inteiro de rainhas consortes. E ela havia acreditado em todos eles. Lady Atolf, quero dizer. Ela achava que o que estava escrito naqueles livros era a verdade sobre como eram os heróis, as princesas e os reis demônios. Agora eu entendo. Então é por isso que a senhora Atolf tem uma disposição tão violenta. Não, não, respondeu Muri. Ela sempre foi assim. Oh. Tudo bem, então. Então, ela não havia se transformado em uma encarnação da violência ao longo do caminho. Ela era assim mesmo. Ela é esse tipo de pessoa, continuou Muri. Ela interpretou os personagens do Rei Demônio da maneira mais conveniente para ela. Parecia que ela não havia escolhido uma interpretação preferida, mas simplesmente ignorado as partes de que não gostava. O resultado, o Rei Demônio imortal Atolf, o medo encarnado. Não me entenda mal, acho que funcionou. Havia muitos humanos que realmente temiam a Atolf. Certo, eu disse. Qual é a relação disso com o motivo de eu ter sido trazido para cá? Você disse que era uma princesa. Minha justa sobremesa, então. Mesmo em tom de brincadeira, você não deveria ter dito isso. Você diz isso agora, mas como eu poderia saber que a Atolf acha que a coisa normal a se fazer com uma princesa é sequestrá-la e prendê-la? Então, o que a Eris e a Roxy estão fazendo agora? Perguntei. Os campeões devem passar por testes para demonstrar seu poder ao Rei Demônio. O que significa? Basicamente, se você quiser lutar contra a Lady Atolf, terá que derrotar sua guarda pessoal primeiro. A senhorita Eris e a senhorita Roxy estão lutando com o ídolo mais espetacular da guarda, ou seja, com nossos guerreiros de elite especialmente selecionados. Então, Eris e Roxy estavam no meio de uma batalha contra os Ultimate Four da Atolf, os idiotas especialmente selecionados. Isso não me parece bom, eu disse. Eu não teria me importado se fosse para me divertir. A Eris estava querendo brigar de qualquer maneira, então isso funcionou perfeitamente. Mas se fosse uma luta até a morte, isso era diferente. Certo. Sinto muito, mas é melhor eu ir embora. Tenho que ir ajudar a Eris. Muri me chamou, espere, por favor. Você terá que lutar comigo se quiser me impedir. E não é tão incomum que a princesa lute também, hoje em dia. Algo me dizia que lutar contra Muri iria doer um pouco. Quando enfrentei a Atolf da última vez, a luta se transformou em um tiroteio mágico, e eu saí pior. Eu havia pensado em como lidar com isso na próxima vez, mas a diferença em nossa experiência era muito grande. Não importava o que eu fizesse, as chances não mudariam muito a meu favor. Dessa vez, porém, eu tinha a armadura mágica. A vitória não seria determinada por quem fosse o melhor em disparar ataques mágicos. Não fique nervoso, disse Muri. A senhora Atolf pode estar falando muito sério sobre tudo isso, mas nós, seus servos, não gostamos de assassinar pessoas. Não nos dias de hoje. Mesmo que seus amigos sejam derrotados, eles só perderão um braço ou algo assim, no máximo. Está falando sério? Seja como for, seus oponentes são todos membros da guarda pessoal de Lady Atolf. Guerreiros que vieram para esta terra para se dedicar ao treinamento pelo tempo que for necessário. Eu aconselharia não esperar uma vitória fácil. Não gostei de ouvir isso, mas ainda achava que se alguém podia lidar com eles, era a Eris. Momentos como esses eram o motivo pelo qual ela se esforçava tanto. Bem, tudo bem,
Talvez essa situação específica fosse um pouco diferente. A questão é que ela estava pronta para usar suas habilidades quando isso lhe era exigido. Além disso, Roxy estava lá com ela. Ceres era a força bruta, Roxy era o cérebro. Eu estava confiante de que, juntas, elas poderiam vencer. Ou, pelo menos, eu esperava que pudessem. No entanto, esse ainda era o Forte Necros. Como dizem as histórias, ele era basicamente o Santuário da Espada, edição estilo Deus do Norte. Todos aqui haviam atravessado o continente demoníaco para chegar até ele. Essas não eram pessoas que faziam as coisas pela metade. No entanto, além de minhas preocupações com a vitória e a derrota, também percebi que só queria ver Eris em ação. Ela serviu como minha parceira de treino para treinar lutas de combate corpo a corpo, e eu ainda não conseguia vencê-la, nem mesmo com a armadura mágica. Eu queria ver como ela se saía em um lugar como este. Ok, posso ir e torcer por elas. Você pode. Afinal, as palavras de apoio da princesa devem dar ânimo aos heróis, disse Murray. Não precisa tirar sarro de mim. Voltei correndo para Eris sem mais delongas. Permaneçam fortes, ó bravos campeões. Sua princesa está chegando.